e bem-vindos ao Psicoinformação. A faixa de hoje faz parte da audioteca do Psicoinformação, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudio. Eu sou a Pietra Lengruber, e nesse episódio vamos apresentar a dissertação de Martina Schneider Rodrigues, mestranda em Teoria Psicanalítica. A dissertação foi publicada em 2017, intitulada O Estatuto da Causalidade Psíquica em Psicanálise, uma investigação em Freud e Lacan. O capítulo que vamos apresentar se chama O Problema da Causa da Neurose em Freud, e o tópico a ser lido será O Princípio do Percurso Freudiano, da causa enquanto etiologia ao campo do desejo do inconsciente. Vamos lá? Capítulo 1. O Problema da Causa da Neurose em Freud. 1. O princípio do percurso freudiano, da causa enquanto etiologia ao campo do inconsciente do desejo. Tópico 1.1. A etiologia da histeria. Charcot, Breuer e Freud. A psicanálise começa com um questionamento a respeito da causa dos sintomas histéricos. Em seus textos anteriores à criação da psicanálise, Freud se dedica principalmente ao estudo das neuroses, sobretudo da histeria. Nessa época, fim do século XIX, o que se colocava como questão aos médicos era que os sintomas físicos da histeria pareciam não estar relacionados a uma causa orgânica e verificável. Os múltiplos sintomas histéricos, tais como paralisias, contraturas, dores, afasias e etc., surgiam sem ter um motivo verificável e poderiam desaparecer da mesma maneira. Como exemplo, uma afasia na qual apenas a capacidade de compreensão de um idioma foi afetada, ou ainda, paralisias nas quais apenas um segmento de algum membro foi afetado e as outras partes funcionam normalmente. O interesse de Freud pela histeria surge a partir do estágio no Hospital do Salpêtrière, em Paris, realizado nos anos de 1885 a 1886, sob a supervisão de Charcot, médico que se dedicava ao tratamento e estudo desta neurose. Freud, que recebera uma bolsa de estudos da Universidade de Viena, chegara a Paris com a intenção de estudar as afecções do cérebro infantil, mas seu encontro com Charcot logo o fez perceber que tudo aquilo que outros médicos lhe ofereciam era, no seu dizer, mera peça de retórica bem construída, ao passo que na Salpêtrière havia um grande material clínico disponível e havia, sobretudo, a presença de Charcot. Além disso, neste hospital também se estudava cientificamente a hipnose, prática que era vista com desdém pelos médicos vienenses e que Freud, em seu relatório de estudos, se afirma desejoso de conhecer de perto, para então poder tirar sua própria decisão a respeito. O grande mérito de Charcot foi retirar da histeria os preconceitos que sobre ela reinavam, e lhe conceder um lugar dentro do campo da medicina. As histéricas eram consideradas meras simuladoras de doenças, e tratadas com desdém pelos médicos, e a histeria, com seus múltiplos e incompreensíveis sintomas, era encarada como um quadro clínico disforme e sem leis verificáveis. No obituário em homenagem a seu mestre, Freud escreve: aproveitável, acabara então de cair no mais completo descrédito, e esse descrédito se estendia não só aos pacientes, mas também aos médicos que se interessassem pela neurose. Sustentava-se que na histeria qualquer coisa era possível e não se dava crédito aos histéricos em relação a nada. A primeira coisa feita pelo trabalho de Charcot foi a restauração da dignidade desse tópico. Pouco a pouco, as pessoas abandonaram o sorriso desdenhoso com que uma paciente podia ter certeza de ser recebida naquele tempo. Ela não era mais necessariamente uma simuladora de doença, pois Charcot jogara todo o peso de sua autoridade em favor da autenticidade e objetividade dos fenômenos histéricos. O trabalho de Charcot no Salpêtrière era principalmente clínico, voltado à observação e ordenação dos sintomas. Esta investigação atenciosa foi o que permitiu a este médico encontrar leis e normas na aparente desordem da sintomatologia histérica, o que lhe possibilitou estabelecer uma tipificação dos sintomas. Para além dos estudos dos seus pacientes, Charcot pesquisou também a ocorrência da histeria em outras épocas, como na Idade Média, demonstrando a uniformidade e regularidade dos fenômenos histéricos. Estas pesquisas, tão profícuas no campo da classificação e da descrição, não revelaram, entretanto, o mesmo potencial no que diz respeito à questão da causa da neurose, cuja etiologia era acreditada à hereditariedade. A histeria era considerada uma degeneração que tinha por base uma herança hereditária, e todos os demais fatores concorrentes, como exemplo, um trauma,
seria um mero agente provocador. Além disso, Charcot defendia a ideia de que na histeria haveria uma lesão dinâmica ou funcional que seria localizável no sistema nervoso, da mesma maneira que as lesões estruturais são observáveis nas doenças orgânicas, ideia à qual Freud evidentemente se opõe. Se a criação da psicanálise por Freud foi tributária de seu encontro com Charcot, ela só o foi à medida que forneceu o solo a partir do qual Freud realizou uma ruptura, pela qual veio a criar algo próprio. Esta ruptura aconteceu justamente no que diz respeito ao problema da etiologia da neurose. Nas publicações anteriores à interpretação dos sonhos, vemos Freud resolver a questão da causa, distanciando-se de seu mestre ao criticar a etiologia hereditária da histeria. Em artigo de 1896, A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, Freud afirma que a ideia de uma etiologia hereditária constitui uma petição de princípio, uma vez que todas as afecções neuróticas encontradas na família do paciente são utilizadas para argumentar a favor da hereditariedade. Por outro lado, não havia dúvidas de que neuroses são também encontradas em pacientes que possuem uma família sadia. Além disso, esta teoria não explica por que alguns membros de determinada família se tornam neuróticos e outros não. Também deixa inexplicado por que alguns são vítimas de algumas neuroses e outros de outras, não conseguindo responder ao problema da etiologia específica de cada neurose. Por que um paciente se torna, por exemplo, histérico, ao invés de neurótico obsessivo ou neurastênico? Na mesma época que Charcot conduzia seus estudos no Salpêtrière, Breuer, médico vienense com quem Freud estabeleceu parceria, empreendeu, entre os anos de 1880 e 1882, o tratamento de Ana O, considerado por Freud como o primeiro a elucidar por completo as causas dos sintomas histéricos. Esta paciente sofria dos mais variados sintomas, como afasia, afonia, alucinações com cobras, alternância entre dois estados de consciência, entre outros. O tratamento utilizado por Breuer consistia em interrogar a paciente, quando esta se encontrava em estado hipnótico, sobre os acontecimentos que estavam relacionados ao início dos seus sintomas. Procedia-se desta maneira uma vez que somente sob hipnose era possível à paciente lembrar dos acontecimentos passados. Durante o tratamento, verificou-se que a própria expressão verbal destes acontecimentos proporcionava remoção do estímulo psíquico, o trauma, no qual cada sintoma se baseava. Chimney sweeping, ou limpeza de chaminé, e talk and cure, cura pela fala, foram os nomes dados pela própria Ana O ao tratamento. Quando cessada a hipnose, ela acordava tranquilizada e sem o sintoma. Esses achados de que, no caso dessa paciente, os fenômenos histéricos desapareciam, tão logo o fato que os havia provocado era reproduzido em sua hipnose, tornaram possível chegar-se a uma técnica terapêutica que nada deixava a desejar em sua coerência lógica e sua aplicação sistemática. Cada sintoma individual nesse caso complicado era considerado de forma isolada. Todas as ocasiões em que tinha surgido eram descritas na ordem inversa, começando pela época em que a paciente ficara acamada e retrocedendo até o fato que levara à sua primeira aparição. Quando este era descrito, o sintoma era eliminado de maneira permanente. De acordo com Breuer, este caso clínico vai ao encontro daquilo que Charcot descobrira com seus estudos sobre a hipnose, acerca das histerias que ocorriam devido ao trauma. Charcot verificara ser possível produzir em um paciente hipnotizado um sintoma por meio da sugestão verbal. O efeito do trauma seria o mesmo. Por exemplo, uma tora que cai em cima de um braço, mesmo que não haja nenhuma lesão mecânica, a pressão da tora sobre o braço produz um efeito semelhante à sugestão verbal, e o braço pode ficar, doravante, histericamente paralisado. Entretanto, para que este efeito se reproduzisse, era necessário que a pessoa já se encontrasse espontaneamente em um estado semelhante à hipnose. Breuer concorda com essa teoria, afirmando que era um trauma ocorrido enquanto a pessoa se encontrava em estado hipnoide, que estava na base dos sintomas histéricos. A influência de Breuer sobre Freud foi notável. O método catártico, como ficou nomeado o tratamento criado por Breuer, foi adotado por Freud também em sua clínica. Entretanto, assim como aconteceu com relação a seu mestre Charcot,
a influência de Breuer foi mais importante pelo corte que ela permitiu ser realizado, do que pelas permanências que teve no futuro. Com Charcot, Freud rompeu no que diz respeito à etiologia, efetuando a passagem de uma suposta causalidade orgânica, creditada à hereditariedade, para uma causalidade psíquica, onde o que está em jogo são os efeitos psíquicos produzidos pelo trauma. Já com relação a Breuer, podemos afirmar que se tratou de realizar a passagem de uma causalidade relacionada aos traumas ocorridos em estados hipnoides para uma causalidade que tem como pedra angular as noções de defesa e recalcamento, conceitos teóricos psicanalíticos por meio dos quais se coloca em evidência que, na neurose, está em questão uma escolha por parte do sujeito. A seguir, acompanhamos o caminho pelo qual Freud realizou este movimento de torção no que diz respeito à causalidade. 1.2. A causa psíquica no caminho do sintoma ao trauma. Em seu artigo Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas, de 1893, Freud realiza, como o título já indica, um estudo comparando os sintomas orgânicos e os histéricos. Este artigo lhe tinha sido encomendado por Charcot quando do fim de seu estágio em Paris, mas só foi publicado 7 anos depois, após o falecimento de seu mestre. Discordando abertamente da hipótese da lesão funcional, Freud aponta que na histeria há sim uma modificação funcional, mas esta pode ocorrer sem lesão orgânica concomitante. Após constatar que as paralisias não seguem as regras da anatomia, mas tomam os órgãos pelo seu sentido comum, popular, dos nomes que eles têm. Podemos dizer, do sentido que lhes é atribuído pela linguagem, Freud conclui que a lesão de que se trata na histeria é uma modificação da concepção da ideia de braço, por exemplo, ou, mais precisamente, é a abolição da acessibilidade associativa da concepção do braço. Assim, ele indica que há uma ordem de causalidade diferente da orgânica, a causalidade psíquica. De fato, se as causas dos sintomas não poderiam ser encontradas na anatomia, elas precisavam ser procuradas alhures. Ouvindo o relato de seus pacientes, Freud descobre que os sintomas guardavam uma relação com as suas histórias de sofrimento. Sendo assim, ele nos diz que as razões do desenvolvimento dos sintomas histéricos devem ser procuradas na esfera da vida psíquica, indicando-nos, portanto, que o sintoma da neurose possui uma causa psíquica. Mas que causa seria essa? Freud observa que os pacientes sempre davam respostas imprecisas e cheias de lacunas sobre o momento do surgimento de seus sintomas, muitas vezes não tendo nenhuma suspeita da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico. Vemos que ele se deparou, de início, com as lacunas, tanto uma lacuna no conhecimento da época sobre a etiologia da histeria, tanto com uma lacuna naquilo que seus pacientes contavam sobre sua doença. Não obstante, Freud aposta que é possível descobrir as causas psíquicas desencadeadoras dos sintomas. Ao serem sugestionados, os pacientes conseguiam se lembrar daquilo que estava esquecido, e assim era possível demonstrar a conexão causal da forma mais clara e convincente. Tratava-se sempre de traumas psíquicos, ou seja, traumas cujos efeitos não são ligados às consequências mecânicas do acontecido, mas sim às consequências psíquicas, aos afetos aflitivos experimentados na vivência do trauma. Além disso, o que Freud nos mostra é que na histeria não é necessário que tenha ocorrido um grande acontecimento traumático. Pelo contrário, muitas vezes o que há por trás dos sintomas são pequenos traumas parciais que costumam fazer parte de uma história de sofrimentos relatada pelo paciente. No entanto, havia uma inegável desproporção existente entre o evento ocasionador e os anos de duração dos sintomas. Os traumas eram acontecimentos pontuais, ao passo que os sintomas duravam muitos anos e persistiam apesar da passagem do tempo. Dessa forma, ele nota que a relação causal do trauma psíquico e do fenômeno histérico não implica que o trauma haja como mero agente provocador na produção do sintoma, que, por sua vez, seguiria um curso independente depois de provocado. A conclusão importante retirada dessa constatação é que, para além da ocorrência do trauma, é a lembrança dele que permanece atuante e produzindo os sintomas, apesar dos anos transcorridos desde o trauma. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Na histeria, a lembrança conserva sua tonalidade afetiva,
porque não houve a abreação do afeto ligado ao trauma por meio de uma reação. Para Freud, a reação mais adequada ao trauma é sempre uma tomada de atitude, seja por meio de uma ação, como choro e atos de vingança, quanto uma verbalização, como se lamentar ou confessar a alguém um segredo torturante. Além disso, pode-se lidar com o afeto elaborando-o associativamente, por meio da entrada da representação, ligada ao trauma, no grande complexo de associações. Dessa maneira, essa representação entra em contato com outras, que podem contradizê-la ou retificá-la. Como exemplo, a lembrança de uma humilhação pode ser corrigida quando a pessoa consegue situar o seu próprio valor ou a lembrança do perigo diante de um acidente, que pode ser retificada pela associação à lembrança do socorro e da situação de segurança atual. Por fim, há também o próprio processo de esquecimento, que age sobre as lembranças que não são mais afetivamente atuantes. Freud lista alguns motivos para a não ocorrência dessa reação adequada, dentre eles, o fato de que o afeto do trauma se tratava de coisas que o paciente desejava esquecer e, portanto, recalcara intencionalmente do pensamento consciente, inibindo-as e suprimindo-as. Nesse caso, o afeto do trauma não foi eliminado por meio de uma tomada de atitude, e também não pode ser eliminado por meio da elaboração, uma vez que as lembranças ficam excluídas da associação, permanecendo inacessíveis em estado consciente e formando um grupo de representações excluídos da consciência. Na histeria acontece, portanto, um processo de divisão da consciência. Neste ponto, vemos que Freud já se distancia de Breuer, não trabalha com a ideia de que um trauma ocorrido em estado hipnoide é a causa do sintoma, mas sim que este se torna o fator causal quando não houve uma tomada de atitude frente ao afeto traumático. Por meio do método de tratamento denominado método catártico, Freud apostava que era possível chegar aos acontecimentos subjacentes ao sintoma. Como já falamos, partindo de cada sintoma isoladamente, utilizava-se da sugestão para fazer com que a atenção do paciente retroagisse desde seu sintoma até a cena na qual e pela qual este surgiu. Por meio da reprodução e da verbalização dessa cena em tratamento, era produzida a descarga do afeto ligado à lembrança do trauma, e, com isso, a eliminação do sintoma. Sendo assim, buscando a eliminação do sintoma, acabava-se também eliminando a causa dele. Como Breuer e Freud nos dizem, podemos inverter a máxima cessando a causa cessa o efeito. Ressaltamos aqui a ideia sustentada por Freud da possibilidade de se reconstruir toda a cadeia associativa partindo do efeito, o sintoma, para chegar à sua causa, o trauma. Em As Neuropsicoses de Defesa, Freud classifica 3 tipos de histeria: histeria ligada aos estados hipnoide, histeria de retenção e histeria de defesa. Esta última é, entretanto, a única categoria que Freud conservará, tanto que, em A Psicoterapia da Histeria, publicado 1 ano depois, ele afirma que o conceito de defesa deve ser estendido para toda a histeria. No texto sobre as neuropsicoses, para trabalhar esta noção de defesa, ele retoma a questão da divisão da consciência, ressaltando que esta resulta de um ato de vontade por motivos de defesa da representação cujo afeto trazia aflito. O que ele propõe nesse texto é que as representações incompatíveis com o eu são relacionadas ao campo da experiência e das sensações sexuais, e os objetivos dos esforços defensivos eram os de não pensar mais nisso, de esquecer essas representações. Mas acrescenta: com isso, é claro, não pretendo dizer que o paciente tencione provocar uma divisão da sua consciência. A intenção dele é outra, mas, em vez de alcançar seu objetivo, produz uma divisão da consciência. Em A Psicoterapia da Histeria, Freud aponta justamente que o não saber dos pacientes é, na verdade, um não querer saber sobre o conflito psíquico entre o eu e a representação incompatível, que se relaciona com um desejo erótico do sujeito. Sobre isso, em sua discussão do caso Miss Lucy R. de Estudos sobre a Histeria, ele afirma: o momento traumático real, portanto, é aquele em que a incompatibilidade se impõe sobre o ego e em que este último decide repudiar a ideia incompatível. Essa ideia não é aniquilada por tal repúdio, mas apenas recalcada no inconsciente.
A divisão de consciência nesses casos de histeria adquirida é, portanto, deliberada e intencional. Pelo menos, é muitas vezes introduzida por um ato de volição, pois o resultado real é um pouco diferente do que o indivíduo pretendia. O que ele desejava era eliminar uma ideia, como se jamais tivesse surgido, mas tudo o que consegue fazer é isolá-la psiquicamente. Dito isto, podemos perceber que, em sua tentativa de encontrar as causas do sintoma histérico, Freud acaba encontrando um conflito entre o eu e um desejo sexual. Além disso, encontra também algo que destacamos aqui como essencial, a saber, uma posição defensiva assumida pelo eu diante do desejo, a saber, posição de não querer saber. Como ele indica ainda em sua discussão do caso Miss Lucière, o mecanismo que produz a histeria representa um ato de covardia moral e uma medida defensiva que se acha à disposição do eu. Sabemos que escutar que um sintoma, algo do qual a pessoa padece e se queixa, surge como consequência de um ato de covardia moral, pode soar um pouco estranho aos nossos ouvidos. Entretanto, esta nos parece ser a novidade da posição freudiana. Onde os médicos de sua época só viam a patologia, Freud enxerga uma escolha. E mais ainda, uma posição frente ao desejo, isto é, a escolha por criar um sintoma como forma de defesa, ao invés de lidar de alguma outra maneira com este desejo. Neste sentido, pensamos que desde o princípio a noção de responsabilidade esteve sempre implicada na de causalidade, uma não existe sem a outra em psicanálise. Reconstruir a cadeia do sintoma ao trauma não se mostrou uma tarefa fácil. Em seu texto A Psicoterapia da Histeria, Freud relata os impasses desse trabalho. O que se impôs em primeiro plano em suas análises foi que havia uma resistência a associar por parte do paciente. Quando se iniciava uma associação, o fio logo se interrompia e o paciente não conseguia mais prosseguir. Informava não se lembrar mais de nada ou dizia que aquilo que lhe vinha à cabeça era sem importância e banal. Para Freud, a resistência também é uma defesa, com vistas a evitar a irrupção do conflito psíquico até então evitado. Isso fica claro em seu relato do caso da senhora Elisabeth von R. O que estava no cerne do mecanismo da histeria nesse caso era um conflito psíquico entre o eu e o desejo de Elizabeth pelo marido de sua irmã morta. Durante a análise, a paciente se lembrou que, no momento em que estava no leito de morte da sua irmã, lhe passou pela cabeça: agora ele está livre novamente e posso ser sua esposa. Assim como também se lembrou dos seus esforços defensivos de expulsar esse pensamento, de não pensar mais nisso. Ao recordar-se disso, Elizabeth passou a sofrer contemporaneamente, em análise, por conta do conflito do qual havia anteriormente fugido pelo recalcamento. A análise implicaria um trabalho de superação das resistências por parte do paciente, para que se pudesse atingir as representações recalcadas e se trouxesse à tona o conflito psíquico escondido sobre o sintoma. Dessa forma, destacamos aqui o fato de que, desde o princípio, ainda na época do método catártico, a análise é algo que implica em um trabalho do sujeito e um posicionamento deste em relação ao conflito. Como Breuer e Freud apontam, não basta a simples verbalização de um acontecimento traumático em análise para que o sintoma se desfaça. É necessário que essa verbalização venha acompanhada do afeto, tal como ocorreu no caso de Elisabeth von R. Podemos considerar que a análise convoca a tomada de atitude, da qual o sujeito anteriormente se absteve. Sendo assim, pensamos que no caminho do sintoma à causa, o trauma, se interpunha, ao mesmo tempo em que se revelava, o sujeito, sua história e seus conflitos. 1.3. As múltiplas cenas do trauma. Em A Etiologia da Histeria, Freud aponta alguns impasses aos quais chegou em sua teoria sobre a causa dos sintomas neuróticos. Nesse artigo, ele destaca que o acontecimento deve preencher 2 requisitos para que tenha efetividade traumática. Eles são a força traumática e a adequação para funcionar como determinante. O primeiro diz, logicamente, da pertinência da cena como um trauma. O segundo diz da relação do conteúdo da cena traumática com o sintoma. Para Freud, o sintoma é um símbolo mnêmico da lembrança do trauma, isto é, guarda uma relação simbólica e ou associativa com elementos dos traumas. Por exemplo,
Miss Lucière sentia recorrentemente um cheiro de pudim queimado, sintoma cujas cenas traumáticas associadas também tinham um elemento de cheiro presente. Já como exemplo de simbolizações, recorremos ao caso de Elizabeth, no qual pensamentos como "não consigo dar um passo à frente" e "como ter medo de ficar sozinha" ganharam expressão simbólica por meio do sintoma de dor na perna que a impedia de caminhar. No decorrer da análise, acontecia que, muitas vezes, a cena traumática a qual se chegava não possuía valor como determinante, não parecendo guardar uma relação com o conteúdo do sintoma. Outras vezes, parecia não ter valor traumático suficiente para causar o sintoma. Além disso, a descoberta de uma cena traumática frequentemente não vinha acompanhada da cessação do sintoma, tal como era esperado. Acrescenta-se a isso o fato de que os pacientes se lembravam sempre de uma sucessão de traumas. As associações os remetiam sempre de um trauma a traumas cada vez mais anteriores no tempo. A partir dessas considerações, Freud demonstra que, na análise, se lidava não com uma única cena traumática, mas sim com um conjunto delas. Essas cenas eram associativamente ligadas entre si, de modo que, seguindo o único fio associativo, podia-se chegar a múltiplas cenas. Muitas vezes, algumas cenas não tinham valor traumático eficiente, servindo apenas como elo associativo da cadeia. Para Freud, percorrendo essas diversas lembranças, se chegaria, enfim, em uma cena que foi efetivamente traumática e cujo desvendamento teria o valor terapêutico de dissolução dos sintomas. Apesar de ter chegado a uma conclusão aparentemente conclusiva, Freud não deixa de trazer alguns questionamentos. A que ponto chegaremos se seguirmos a cadeia de lembranças associadas que a análise desvendou? Até onde elas se estendem? Será que em algum ponto encontram um fim natural? Em respostas a essas perguntas, Freud reitera sua afirmativa de que, partindo de um sintoma, seja ele qual for, sempre se chega ao campo da experiência sexual. Mas, como já foi dito anteriormente, frequentemente as cenas às quais chegavam pareciam não constituir verdadeiros traumas, mas sim situações corriqueiras. Como exemplo, uma paciente cujo ataque de angústia surgiu após ouvir uma charada com resposta obscena, e outra paciente cuja neurose se baseava na situação de um rapaz lhe ter acariciado a mão e pressionado seu joelho. Sendo assim, era necessário retroceder ainda mais na cadeia associativa até que se chegasse, tal como ele propôs em sua questão, a um fim. Seguindo esse caminho, os pacientes acabavam por se lembrar sempre de traumas sexuais infantis, cujo limite mínimo de idade retrocedia tanto quanto a própria memória do paciente, ou seja, até a idade de 1 ano e meio ou 2 anos. Com isso, Freud é levado a acreditar que a causa específica da histeria seria um trauma sexual infantil, vivenciado de forma passiva. Ele nos diz que a lembrança da experiência sexual infantil se conserva como um traço psíquico, porém como traço inconsciente, inacessível à memória. Na época de sua ocorrência, ela surte pouco ou nenhum efeito, pois a criança ainda não entende e não é afetada por situações sexuais. No entanto, na época da puberdade, quando as funções sexuais já podem ser exercidas, a ocorrência de uma cena que se liga associativamente ao trauma infantil pode despertar a lembrança desse trauma, e então liberar o afeto não experimentado na infância. O que acontece, então, é a ação retardada de um trauma, na qual não são as experiências em si que agem de um modo traumático, mas ante sua revivescência como lembrança depois que o sujeito ingressa na maturidade sexual. A lembrança assim despertada passa a atuar como se fosse um evento contemporâneo, produzindo os sintomas histéricos. Nessa situação, o efeito imediato de uma lembrança suplanta o efeito de um evento atual, sendo que o evento atual da vida adulta não é, por si só, efetivo. Ele só se torna patogênico por conta de sua capacidade de despertar a lembrança do trauma infantil. Tal como Freud nos adverte em uma análise, não devemos nos deixar enganar pela falácia do "depois disso, causado por isso". Para elucidar melhor essa questão, recorremos ao projeto para uma psicologia científica, no qual Freud descreve um caso clínico. Emma tem como sintoma o medo de entrar em lojas sozinha, e como motivo para isso, contou uma cena 1,
vivida aos 12 anos de idade, quando, ao entrar em uma loja, viu 2 vendedores rindo, se sentiu assustada e saiu correndo. Depois recordou que os vendedores riam de sua roupa e que um deles a tinha agradado sexualmente. Com o prosseguimento da investigação analítica, Emma se lembrou de outra cena, cena 2, vivida aos 8 anos, na qual estava em uma confeitaria e o dono da loja tocou em seus genitais por cima de sua roupa. Para Freud, o afeto traumático do qual o sintoma de Emma é decorrente não é gerado pela vivência da cena 1, mas sim tinha origem na cena 2, a cena infantil. A cena 1 teve como função despertar a lembrança da cena 2, liberando o afeto a ela relacionado, bem como fornecer vínculos associativos que foram utilizados na formação do sintoma. Em ambas as cenas, os vendedores estavam rindo e ela estava sozinha numa loja. Assim, o sintoma fóbico de entrar sozinha em loja surge, por meio de vínculos de associação, como uma expressão simbólica da cena 1, que permanece recalcada e só foi desvelada durante a análise. As múltiplas cenas de trauma que são evocadas a partir de um único sintoma demonstram que sua determinação não é única. Pelo contrário, os sintomas são sempre sobredeterminados. Além disso, a determinação com que Freud se depara não se conforma à relação de causalidade, onde uma causa, que seria um antecedente, produz um efeito, que lhe seria temporalmente precedente. O que ele descobre é que a representação da cena recente é quem determina a posteriori a lembrança da cena infantil como traumática. Sublinhamos este ponto, uma vez que Lacan ressalta que o a posteriori de uma determinação traumática descoberto por Freud é, na verdade, próprio da determinação significante com qual a psicanálise trabalha. Deixamos esta questão apenas sublinhada neste momento, já que no segundo capítulo dedicamos especial atenção a este ponto e o desenvolvemos. Conforme estamos divisando, a causalidade em jogo na psicanálise exige a construção de um corpo conceitual que permita cingir a sua especificidade, visto que ela não se inscrevia nos termos existentes até aquele momento. Neste sentido, a determinação em questão não é referenciada ao organismo biológico e nem mesmo a lembrança remete a uma memória referida aos mecanismos cerebrais. Trata-se, antes, de uma rede de representações. Vimos que até este momento, Freud acreditava que as representações eram referidas a uma cena factual. No entanto, é justamente este ponto a respeito do qual Freud percebe que estava enganado, como veremos a seguir. Com a suposição do trauma infantil enquanto causa específica da histeria, percebemos que Freud continuou a acreditar na possibilidade de reconstruir toda a cadeia associativa, de forma a chegar a um fim dessa cadeia de associações e a uma compreensão clara da causa da histeria, mesmo que essa cadeia remetesse, muitas vezes, a uma infância remota e a experiências quase inacessíveis pela memória. Para ele, as lembranças infantis encontradas na análise eram como as peças indispensáveis de um quebra-cabeça, que faltavam para complementar a estrutura associativa e lógica da neurose. Contudo, pouco mais tarde, em 1987, há uma carta a Fliess, Freud deixa claro que não acredita mais em sua teoria sobre a neurose. Esta teoria foi contestada quando ele percebeu que os relatos de sedução, principalmente por parte do pai, eram tão frequentes, de forma que se tornou duvidosa a credibilidade dessas confissões. Afinal, era improvável que tantos pais fossem perversos capazes de seduzir suas filhas. Além disso, o êxito esperado com o tratamento não era atingido, e este era abandonado por grande parte dos pacientes antes de sua conclusão. Acrescenta-se a esses motivos também a descoberta comprovada de que, no inconsciente, não há indicações da realidade, de modo que não consegue se distinguir entre a verdade e a ficção que é catexizada com um afeto. Com isso, ele é levado a repensar sua teoria, percebendo que o que está em questão na histeria não é a factibilidade do acontecido, mas sim uma fantasia. Retomando as perguntas colocadas por ele em A Etiologia da Histeria, a que ponto chegaremos se seguirmos a cadeia de lembranças associadas que a análise desvendou? Até onde elas se estendem? Será que em algum ponto encontram o fim natural? Podemos pensar que Freud,
ao se deparar com a questão da fantasia, se depara também com a impossibilidade de fechar a cadeia associativa e as conexões causais que iam do sintoma ao trauma. Ele descobre que as representações não são referidas a fatos, de modo que a causalidade em psicanálise não está apoiada na facticidade e, por conseguinte, não é possível chegar a um acontecimento último, a uma cena realmente traumática que causou a neurose. Uma vez que, em um mundo de representações, uma representação remeterá não ao fato, mas sempre a outra representação, em um deslizar constante. A causa, tal como entrevista por Freud, implica um novo campo, a saber, o do desejo, cuja incidência ele aprendeu no conflito psíquico próprio à neurose. Se a teoria sobre o trauma infantil enquanto causa da neurose foi desacreditada, o legado por ela deixado à psicanálise, não obstante, foi valioso. A noção de inconsciente, a relevância da fantasia e do desejo enquanto fatores causais subjacentes à neurose. O texto apresentado foi O Estatuto da Causalidade Psíquica em Psicanálise, uma investigação em Freud e Lacan, de Martina Schneider Rodrigues, publicado em 2017. Recomendamos a leitura do texto geral. E aí, o que acharam? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem no canal para mais conteúdos da Audioteca. Até mais!